Eleições em Portugal, ânimos acirrados entre direita, esquerda, centro, quem vai ganhar, quem vai perder. E no meio disso tudo está você aí, imigrante, se perguntando como vai ser daqui para frente em termos de AIMA, de documentação, como vai ser o meu processo, será que vai melhorar, será que vai piorar? Tudo isso olhando para as eleições, porque sabemos, né, a depender do lado que ganhe, as coisas podem modificar para vocês para bem ou para mal. E é sobre isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Eu quero que vocês fiquem comigo nesse vídeo aqui para a gente abordar a atual situação em Portugal e como isso pode refletir na sua vida como imigrante no país. Tá certo? Então fica aqui nesse vídeo que tem muito assunto legal para a gente conversar hoje aí. Olá, turma, como é que vocês estão? Aqui Leonardo Almeida, advogado, aqui com vocês. E hoje vamos tratar então sobre essa questão das eleições em Portugal, né? E como é que isso vai refletir na vida do imigrante, né? Então, hoje, 19 de janeiro, né, estamos gravando esse vídeo, então, no domingo, ontem teve as eleições, o que Portugal chamou de primeira volta, no Brasil seria o primeiro turno, né? Vou explicar para vocês como é que funciona primeiro isso, como é que ficou o resultado das eleições aí, para vocês poderem, quem não está inteirado nisso, já sabia que é a informação, e a gente avançar com o tema, ok? Então é o seguinte, o sistema de Portugal, em tese, se parece com o do Brasil, onde se algum candidato ultrapassar os 50% dos votos, ele já é eleito no primeiro turno, ou na primeira volta em Portugal, tá? No caso presente aqui em Portugal, o que aconteceu? Dois candidatos então ficaram aí disputando o segundo turno, a segunda volta, porque nenhum deles ultrapassou aí os 50% dos votos. Dito isso, os candidatos ficaram com a seguinte votação aqui, em termos de porcentagem, para trazer isso de uma forma mais clara para vocês. Tá? O candidato Antônio Seguro ficou com 31%, o candidato da Aventura com 23 e pouquinho por cento ali, ou seja, uma disputa em tese bem acirrada. Como eu disse, nenhum deles passou de 50%, ou sequer chegou perto disso, portanto os dois vão para o segundo turno ou a segunda volta. E, independente ali de quem ganhe, o que eu quero informar para vocês é que o sistema de governo em Portugal, como presidente, né, que o assunto aqui é falar quais são os impactos dessa vitória como presidente no dia a dia do imigrante. Esse aqui é o tema do vídeo. Então, assim, o que eu tenho que esclarecer para vocês é que o presidente em Portugal, ele não tem o mesmo poder, digamos, entre aspas, para facilitar aqui, absoluto, como no Brasil, né? O chefe do executivo no Brasil, o presidente da República, ele tem um poder maior do que em Portugal, porque por conta do próprio sistema, porque em Portugal o sistema é parlamentarista. Em Portugal, só para resumir aqui, quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Tá? O presidente ele tem lá o poder de veto, ele tem lá outros poderes envolvidos com relação à administração, mas quem desenvolve toda a política de administração, AIMA inclusive, tá? Como é que funcionam os órgãos, tudo é com relação ao primeiro-ministro. Mas sim, é muito importante decidir quem é o presidente, porque, claro, é uma palavra final de veto ali, é um controle, né? Isso vai entrando um pouquinho aqui no direito, no sistema de freios e contrapesos, onde um sistema controla o outro, né? Vem a questão da lei, do parlamento, e o presidente da República, ele põe em vigor essa lei, ou ele autoriza, ou ele veta. Então, o presidente da República tem sim a sua importância, contudo, o que eu quero resumir e dizer para vocês é que não é a mesma importância, vamos dizer, o mesmo poder, melhor dizendo, do que o presidente no Brasil, tá bom? Ele é menos atuante, menos papel principal, porque em Portugal temos a figura do primeiro-ministro face ao sistema parlamentarista existente. E, claro, uma vez esclarecidos aqui, né, os poderes do presidente, vamos explicar aqui como é que são os dois candidatos e o que pode acontecer aqui, né, que em caso da vitória de um ou de outro. Então, o candidato Antônio Seguro é tido como central. Ele não é direita nem esquerda, é um governo mais misto, mais equilibrado, tá bem? Uma coisa mais ponderada, mais temperada entre os dois sistemas aqui. O candidato da Ventura, que já é bastante conhecido de todos, ele tem uma visão um pouco mais direita, um pouco mais rígida com relação às políticas imigratórias, e o que muita gente critica e outros aceitam. Eu acho que a ideia principal aqui não é defender direita, esquerda, centro, não é nada disso, mas você pode me dizer a tua opinião aqui embaixo, né? Quem você vota, em quem você aceita, qual é o lado que você escolhe. A minha função aqui como advogado é explicar para vocês qual é o reflexo da vitória de um lado ou de outro em Portugal, tá? Por questões de política migratória, como é que isso vai ficar para você, imigrante, na tua vida, na tua documentação, no teu dia a dia, tá certo? Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, independente do discurso direita, esquerda, centro, ou seja o que for, é que sim, os países precisam de imigrantes, há necessidade do imigrante para trabalho e, para além disso, tem que existir políticas públicas voltadas para o imigrante. Não adianta também você encher o país de imigrante e o pessoal não tem onde morar. É o que tem acontecido em Portugal.
a política pública não acompanha, não só na questão migratória, a questão do filtro, do controle, sim, que deve existir com relação a quem entra no país, mas também a questão de habitação e toda a qualidade de vida que não pode prejudicar aquela daqueles que já estão, né, em função dos que chegam, mas também não pode deixar de chegar imigrantes por conta do país por si só talvez não se manter, né, sem a presença dos imigrantes. E a questão é, no dia 8 de fevereiro, tá, vai ocorrer aí o segundo turno, ou a segunda volta das eleições, tá, onde os candidatos André Ventura e o candidato Antônio Seguro vão disputar aí quem vai ser o presidente da República. Com relação à política do candidato André Ventura, vocês conhecem bem, né, ele é bem explícito com relação ao que ele deseja com relação aos projetos de imigração em si, não é segredo para ninguém. E com relação ao candidato Antônio Seguro, ele parece ser uma política um pouco mais temperada, um pouco mais equilibrada, que não vai, em resumo, colocar o imigrante numa situação de mudança extrema, se é que vocês me entendem, tá? Vamos ver o que vai ocorrer com relação a essas mudanças, né, a partir do momento que o novo presidente aí, que, como eu disse, vai haver a votação no dia 8 de fevereiro, quem vai ganhar e como vai ser a administração, como vai ser feita a administração a partir de então. Lembrando que os poderes do presidente, né, em Portugal, ele é um pouco mais contido com relação ao Brasil. Não pensa exatamente com aquele poder mais efetivo, né, como é no Brasil. Ele, em Portugal, passa pela questão do primeiro-ministro, tá bom? Mais uma vez lembrando a vocês. Gente, o intuito do vídeo foi esse, esclarecer a vocês aí o que pode acontecer de um lado ou de outro. Vocês têm a posição de vocês, a opinião formada de vocês. Explica aqui, conta aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá bem? Dúvidas, comentários, coloque aqui embaixo. O que vocês acham desse futuro aí pós-presidencial, pós-eleições presidenciais, melhor dizendo. E a gente se vê no próximo vídeo. Quem curtiu esse vídeo aí, já deixa um like, já compartilha, já se inscreve no canal para receber notificações. Esse canal já está aí há 6 ou quase 7 anos no ar. Graças a vocês que participam aqui, que deixam seu like, que se inscrevem no canal. E é isso, gente. Qualquer dúvida, fala comigo aqui embaixo. Tá? Manda dúvida no campo de perguntas. A gente se vê no próximo vídeo.